Boa noite. Olá, boa noite. O Fantástico alerta para uma epidemia que ameaça a saúde e o sustento de milhões de brasileiros. Novos dados revelam um aumento no número de vítimas de acidentes de moto em todo o país. Uma média de 7 mortes por dia. Em São Paulo, só este ano, mais de 40 mil pessoas foram internadas em hospitais públicos. Acidentes que custam milhões ao SUS e impactam a vida de quem encontrou na moto uma fonte de renda. Mas o que fazer para tornar as ruas mais seguras para todos? Você vê agora na nossa reportagem especial. Toda noite é assim. Tem sempre alguém pedindo alguma coisa de casa. Pode ser uma pizza, um remédio ou uma corrida por aplicativo. Nas ruas, o corre é para aceitar o pedido. Entrega por 262. Quem circula pela cidade já viu. Tem moto passando o tempo todo. São mais de 34 milhões em todo o país. Número 10 vezes maior do que o de veículos de passeio. 28% da frota nacional. Andar sobre duas rodas é uma realidade social e econômica do Brasil. É a levada que nós temos diariamente aí, acordar cedo, pegar a motinha, sair para trabalhar, trazer o sustento para casa. Motoboys, entregadores, mototaxistas. Mais da metade usa o veículo para trabalhar e gerar renda. Uma economia, uma cadeia produtiva muito grande em torno da motocicleta. E tem um impacto forte no PIB nacional. Muita entrega, até bater a meta. Para me fazer R$100, eu tenho que rodar 10 horas. É porque é o ganha-pão, né? Se acidentar já era, acaba o trabalho, né? Seja pilotando no zigue-zague do trânsito ou na garupa, grande parte dos usuários de moto tem pressa. Mas essa pressa pode ser arriscada. Um grande volume de trabalhadores acidentados, mutilados. Se a gente continuar nesse ritmo que a gente está indo, é claro que vai haver um colapso no sistema de saúde pública e também a gente vai acabar sufocando a previdência social. Só no ano passado, internações envolvendo motociclistas custaram ao SUS, o Sistema Único de Saúde, mais de 257 milhões de reais. Essa epidemia de acidentes de trânsito é tão grave que 71% dos municípios do Brasil, os acidentes de trânsito matam mais que as armas de fogo. Mais de 60% estão em cima de uma moto. Ela tem 17 vezes mais chance de morrer se estivesse sofrido um acidente dentro de um automóvel. Doutor, essas vítimas de acidente com moto são em grande parte jovens que estão numa idade produtiva, né? A maioria das pessoas vítimas de acidentes de trânsito envolvendo moto são pessoas que estão nessa faixa etária de 20 a 39 anos. Então, na grande maioria, quando não vai a óbito, acaba sofrendo lesões graves e permanentes. Ano passado, quase 165 mil motociclistas deram entrada nos hospitais da rede pública. Em média, 7 deles morrem por dia no trânsito. Esses números têm chamado a atenção de autoridades e especialistas que se perguntam como evitar que ocorram novos acidentes e agir antes que seja tarde. E de que maneira as ruas podem ser mais seguras para quem usa a moto e paga um alto preço no trânsito. Na maior cidade do país, em que a quantidade de motos é superior à população de muitas cidades, o número de mortes de motociclistas cresceu. No início da semana, a Justiça suspendeu os serviços de mototáxi por aplicativo em São Paulo, depois da morte de Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos. Essas são as últimas imagens dela, uma homenagem no trabalho como a melhor funcionária do mês, sábado passado. A Larissa era formada em marketing e estudante de engenharia de produção. Ela pediu uma moto para voltar para casa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.
Mas 8 minutos antes do fim da corrida, a moto foi atingida pela porta aberta de um carro que estava parado no semáforo de uma avenida movimentada, enquanto Larissa e o mototaxista passavam pela faixa azul, via exclusiva para motos. Com a batida, ela e o piloto foram arremessados. Acabaram com a vida com uma menina de 22 anos, cheia de planos. A polícia ouviu os envolvidos no acidente e está investigando o caso. O motoboy Henderson de Souza Maior não quis gravar a entrevista, mas enviou um áudio ao Fantástico. Eu estava fazendo meu serviço, quase perdi minha vida. A passageira perdeu a vida, não consigo me locomover. Apesar de todas as políticas, uso de capacete, faixa azul, políticas de combate ao álcool, elas não são suficientes. Segundo este professor do Hospital das Clínicas da USP, o tratamento para cada paciente pode custar por mês até R$60 mil ao SUS. Isso não é nada perto de uma vida que está totalmente desestruturada, uma família que está precisando de muita ajuda. A maioria das internações por acidentes de moto ocorrem no Sudeste e no Nordeste. A Bahia é o segundo estado com mais casos como esses. O Fantástico foi a Salvador acompanhar a rotina numa unidade que é referência na Bahia para vítimas de acidente de trânsito. Eu vou pedir os exames dele, tá? O hospital ortopédico foi inaugurado ano passado. Então chegaram em torno de 25 pacientes essa semana, com vários tipos de lesões, uns fratura de húmero, de braço, cotovelo, de fêmur proximal, a região do joelho. Quantos desses eram motos? Em torno de 50% eram motos. Vai lá na maca. Foram inúmeros acidentes que tivemos na nossa cidade esse final de semana, inclusive 2 mortes. Tudo de moto? Tudo de moto. Como é que foi o caso dele? Ele foi passar uma curva, entrar em outra e deu de frente com um rapaz de cavalo, né? Eu fui fazer uma ultrapassagem no carro e o carro bateu na minha lateral. Você já pilota há muito tempo? Pilota há um tempo. Já rodei aplicativo também. Pegando passageiros? Isso, passageiros. Primeiro acidente? Não é o primeiro não. Quantas vezes você já teve acidente? Acho que umas 3 vezes. Eles são trabalhadores informais, então toda vez que eles sofrem um acidente, a família sofre junto também. Como é que vai ficar a família agora? Sinceramente, eu não sei. É muito perigoso moto, né? Por mais que é um veículo de transporte, de muitas vezes as pessoas trabalhar, mas infelizmente acontece muitos acidentes. Natiele estava na garupa da moto a caminho do trabalho, num salão de beleza. Eu mexo com unha, então se eu não fizer meu salário, ninguém faz. Quanto tempo para se recuperar? Disseram para mim de 6 a 7 meses. Só agradeço a Deus por estar viva. Se a gente opera mais rápido, o paciente consegue voltar à sua atividade econômica. Nos exames, a gente olhou uma fratura da patela, uma fratura cirúrgica. A gente vai conseguir fazer essa cirurgia hoje. Vocês receberam a notícia? Tá nervoso, a mão dele chega a estar suando. Fiquei com medo de não poder mais ter o movimento da perna. Rian foi encaminhado para o centro cirúrgico. Tem uma coisa que abala a sua vida dele. Abala toda a família. Então é difícil. Como é que foi a cirurgia? Foi tudo bem. Tipicamente acidente automobilístico, motociclístico, traumas relacionados ao trânsito. Cada vez mais com fraturas mais graves, mais complexas, mais difícil de reconstrução, uma necessidade de um investimento maior. Eu não vejo nenhum motivo para a gente não pensar em alta para você amanhã, tá certo? Certo. Vim aqui dar essa boa notícia. Obrigado. Quanto tempo para voltar ao trabalho?
Acredito que em 2 a 3 meses ele já deve estar 100% sem muletas. Achei que ia perder o movimento da perna, mas graças a Deus não aconteceu nada muito grave, né? Pretendo voltar a trabalhar, né? Não é incomum os pacientes internados aqui cobrarem da gente: doutor, me dê alta, eu quero ir embora, mas eu preciso voltar, porque senão minha filha não vai ter o que comer em casa. Vai continuar com a moto? Eu vou, né, que é uma coisa mais barata pra gente estar fazendo nosso tipo de serviço. O crescimento no número de motos no país vem acontecendo nos últimos anos, né? Pelo menos na última década. E é irreversível o processo, né? Você pode minimizar, né? Tentar melhorar essa situação com ordenamento no trânsito, né? Hoje já há uma evolução de faixas exclusivas. As campanhas, como foi do cinto de segurança, como foi da lei seca, tem um efeito positivo. Por quê? Pela mudança do comportamento. Às vezes somos pedestres, outras vezes estamos dentro de um veículo de 4 rodas. Podemos também estar no veículo de 2 rodas, cada um fazendo a sua parte. O Ministério da Saúde informou que apoia iniciativas que priorizem a segurança viária, a sinalização e a proteção das rodovias, e que essas ações devem envolver a educação e o planejamento urbano. E no trânsito a gente encontra pessoas que dirigem bem, pessoas que dirigem mal, os motoristas entendendo que aquele espaço ali passa moto, as motos entendendo que é um espaço compartilhado. Eu acho que isso vai dar resultado. Mas, na prática, o Alexander ainda não vê esses resultados. No trânsito não tem empatia nenhum, nem sequer olha para o lado antes de mudar de faixa, não dá seta. São, em média, 12 horas diárias em cima da moto. Eu rodo ali na média de 150 km por dia, fazendo ali R$1 por quilômetro, entendeu? Aí tem os gastos de gasolina, manutenção, alimentação. Quanto tem de lucro por dia, mais ou menos? Uns R$80. De boa, a cirurgia foi de boa, falei a você que Deus já tinha te salvado, já foi. Alexander é irmão do Rian, que mostramos na reportagem. É um dia muito aguardado para eles. Não vou mesmo. Daqui a pouco eu vou entregar os papéis da alta, viu? Pode aguardar com ele. Tá bom. Um acidente dele ser um pouco mais medo? Muito mais. Além da sua vida, que é muito importante, não tem preço, também tem a do próximo que você está levando, entendeu? Então não vale a pena correr o risco de sofrer um acidente, querendo adiantar mais aqui, adiantar mais ali, não vale a pena. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. A Aline se divide entre a fé e as memórias. Eu cantarei a bondade. Mas às vezes eu acordava com o barulho do acidente. Foi no dia 10 de janeiro. Eu chamei um moto, né, de aplicativo, até que um certo momento ali da linha vermelha, a moto bateu num carro e eu capotei. É tudo muito rápido. Primeiro pá, quebraram as minhas pernas. Segundo pá, o meu braço bateu no vidro do carro. E o terceiro pá, eu desloquei o nariz, apesar de estar com capacete. O piloto da moto também se machucou? Sim, ele não como eu, né? Aline sofreu fraturas por todo o corpo. Nariz, fêmur esquerdo e alguns ossos da perna direita. Além disso, teve uma fissura na coluna que por pouco não a deixou paraplégica. Tranquilo? Eu achei que ia ser um gesso aqui, um gesso ali, 30 dias e tudo bem. A minha família, né, me ajudou para que eu pudesse segurar as contas, inclusive o plano de saúde. Eu chamei de bolão solidário, né? Um Pix que o pessoal me deu. Foram 2 cirurgias e um longo período de reabilitação nessa unidade da rede privada que tem parceria com o SUS. Isso, olha! Foram 45 dias na cama ou sentada. Ela começa a recuperar a estima quando ela fica em pé, e isso foi um momento muito emocionante, e é um momento muito emocionante na maioria dos pacientes. Mas você está muito bem, está muito bem. Eu sempre fui muito corajosa. Moto para mim era aventura, era rapidez, aquele cabelo ao vento, né? Então eu jamais imaginei que a moto me traria nesse processo tão longo. Aline encontrou conforto em orações e louvores.
até a alta, 87 dias depois. Parabéns! Eu não estou aqui para dizer, olha, não andem de moto. Eu seria hipócrita em falar isso porque eu gosto de moto. Eu sou consumidora da moto, né? Daqui para frente não serei mais. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Bom renascimento, Aline.